Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais um aula do Vestibulândia. Veremos hoje expressões numéricas e expressões algébricas. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Vamos aí então, pessoal, expressões algébricas. Papel e caneta na mão. Na aula passada, a gente falou das expressões numéricas. E nesta aula, obviamente, a gente vai falar das expressões algébricas. Uma das coisas que eu deixo muito claro para vocês é que as expressões algébricas utilizam as mesmas regras que nós já aprendemos nas expressões numéricas. A grande diferença é que nós vamos ter um maior uso da propriedade distributiva, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e alguns cálculos, quando não são possíveis, nós deixamos indicados. Então vamos lá. Valem as mesmas regras aprendidas em expressões numéricas. O que muda é o fato de estarmos trabalhando com números e letras, ou eventualmente apenas letras. Além, obviamente, dos eventuais operadores e separadores, parênteses, colchetes, chaves e operadores mais, menos, vezes, dividir. Alguns conceitos preliminares serão apresentados nos próximos quadros. E nota, pessoal, nós ainda nesta aula não veremos cálculos complexos envolvendo denominadores com expressões literais. A gente vai ver isso em frações algébricas, uma das próximas aulas. Vamos lá então, noção de monômio. Monômio também é chamado de termo algébrico. Eu prefiro chamar de monômio. Inclusive, ao longo de toda esta aula, eu vou estar utilizando o termo monômio. Mas, se você chamar de termo algébrico, sem problema algum. Então, monômios ou termos algébricos são expressões que possuem apenas produtos entre os seus elementos, que podem ser eventualmente letras e ou números. Então, olha só. 2 é uma expressão, também é um monômio. Mas, Nerk, 2 não é um número? Sim, 2 é um número. Mas quando nós trabalhamos com expressões algébricas, é muito comum você misturar números com os demais termos. Então, nessa aplicação específica, dentro de uma expressão algébrica, a gente pode chamar, apenas nesse caso, um número de monômio, sem problema algum. E aqui nós temos um outro termo algébrico, x, y, z. Perceba, pessoal, que as operações entre esses elementos é apenas de multiplicação. Lembre-se que quando nós não indicamos a operação, isso significa que nós temos uma multiplicação. Se nós temos apenas multiplicação entre os elementos, nós temos um monômio. E aqui, pessoal, x sobre 3. Perceba que eu posso escrever x sobre 3 como sendo 1/3 de x. Olha só, se eu fizer x vezes 1, dá x, fica x sobre 3, a gente volta à expressão original. Perceba que, novamente, nós temos apenas produto entre os elementos, no caso, o número 1/3 e o elemento literal x. Então, isso aqui também é um monômio. E aqui, pessoal, menos z. Se acostuma com o seguinte, menos z significa menos 1 vezes z. Como nós só temos produtos entre os elementos, obviamente nós temos um monômio. Da mesma forma o 2, pessoal. O 2 pode ser interpretado como sendo 2 vezes 1. Ou seja, nós temos um produto implícito aqui também. Vamos ver agora alguns contra-exemplos. Olha só, x mais y. Perceba que a operação entre esses dois caras é de adição. Mas para que a gente tenha um monômio, eu preciso ter apenas, exclusivamente, operações de multiplicação. Ah, mas Nerk, eu tenho uma pergunta. Olha só, x dividido por 3, aqui tem divisão. Tudo bem, mas a gente pode escrever a divisão, como vocês bem viram, através de uma multiplicação, sem problema algum. Como nós temos uma soma aqui, esse conjunto não é um monômio, é uma expressão qualquer. A mesma coisa aqui, ó, 2xz menos 5zy. Toda essa expressão não é um monômio. Mas, se a gente considerar individualmente o 2xz ou individualmente o 5zy, eu quero que vocês percebam que só essa parte é um monômio e só essa parte é um monômio. Tudo isso aqui não é um monômio, porque nós temos uma operação de subtração. E para ter monômio, a gente só pode ter multiplicação entre os elementos. Continuando, partes de um monômio. Um monômio possui duas partes normalmente, o coeficiente e a parte literal. Olha só, 65xyz.
65, que é a parte numérica, a gente vai chamar de coeficiente. Sempre, sempre, sempre a parte numérica é o coeficiente. E a parte literal é o que sobra, no caso, x, y, z, as letras. Aqui, pessoal, x, y, z. Nesse caso, fica óbvio que a parte literal é x, y, z. Mas e o coeficiente? Ah, NERC, não tem, é zero. Cuidado! Quando não tem nada, é 1. Se nós tivéssemos zero aqui, 0 vezes qualquer coisa daria zero. E a gente não teria x, y, z. A gente teria necessariamente zero. Agora, se a gente colocar 1 aqui, ó, 1 vezes tudo isso dá x, y, z mesmo. Porque 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Consequentemente, o coeficiente, quando não tem nada, é 1. E a parte literal, conforme eu já falei para vocês, vale x, y, z. Tranquilo? Menos x, y, z. Olha só, parte literal, fácil, é a parte que tem letra. X, y, z. E qual é o coeficiente? Cuidado aqui. Perceba o sinal de menos. Nesse caso, é menos 1. Quando não tem nada e o monômio é positivo, o coeficiente vale 1. Quando não tem nada e o coeficiente é negativo, ele vale menos 1. Obviamente, pessoal, eu estou me referindo à parte numérica. Então, aqui nós temos x, y, z, coeficiente 1, e menos x, y, z, coeficiente menos 1. Tranquilo, né? Aqui, pessoal, menos x sobre 3. Eu posso reescrever este monômio como sendo menos 1/3 de x. Perceba que se eu fizer a multiplicação, ó, x vezes 1 dá x. Com o menos x, ficaria menos x sobre 3. A gente voltaria à expressão original. Ou seja, menos x sobre 3 significa que o coeficiente é menos 1/3, que é a parte numérica, e a parte literal, x. E finalmente 2, pessoal. Olha só, o coeficiente, conforme eu já falei para vocês, é a parte numérica. Óbvio que é 2. E a parte literal não possui, nesse caso não há. Quando nós aprendermos polinômios, um dos últimos temas de matemática, vocês vão ver que um elemento desse sozinho em um polinômio é chamado de termo independente. Mas isso foge um pouco, por enquanto, do nível da nossa aula de hoje. Tranquilo? Continuando. Monômios semelhantes. 2 ou mais monômios são semelhantes se as suas respectivas partes literais forem iguais. Olha só, nós temos aqui 3xy e 4xy. Esqueça o número, olhe a parte literal. xy, xy. É igual? Sim. Consequentemente, esses dois caras são monômios semelhantes. Aqui, pessoal, menos ABCD, ABCD. Olhando para a parte literal, são iguais. Consequentemente, esses dois caras são semelhantes. E aqui, pessoal, 13xyz, 7yzx. Ah, NERC, não é igual. Claro que é, mano. Olha só, x, y, z. x, y, z. A ordem dos fatores altera o produto? Não. Consequentemente, x, y, z é a mesma coisa que yzx. Não muda nada. Então, esses dois caras são semelhantes. Note que x, y, z é a mesma coisa que yzx. Agora, a gente vai ver monômios que não são semelhantes. 2a e 2b, óbvio, eles não são semelhantes, porque as partes literais não são as mesmas. E aqui também, pessoal, olha só, 3ab, 3a. Apesar desses dois monômios possuírem o elemento a, eles não são iguais, porque aqui é AB, aqui é apenas a. Então, eles não são semelhantes. Observe também, conforme eu já falei para vocês, que, por exemplo, 5ABC, 5BCA, BC5A, ABC5 e assim por diante, representam exatamente o mesmo monômio. Cuidado para não errar isso. A ordem dos fatores não altera o produto. Nota 2, pessoal. Cuidado também para não forçar a barra. Por exemplo, 37AB. Ah, NERC, é muito fácil. 37AB é a mesma coisa que 73AB. Se você troca o 3 e o 7 de lugar, dá na mesma. Não, cara. Eu quero que vocês percebam que em 37, 3 e 7 não representam o produto de 3 vezes 7, representam o número 37. E o número muda, normalmente, se a gente altera a ordem dos algarismos. Então, se você tiver 37AB, você pode falar no máximo que ele é igual a 37BA, sem problemas aí. Mas a ordem dos algarismos você não vai mexer.
Continuando, soma ou subtração de monômios. Nós só podemos somar ou subtrair monômios desde que eles sejam semelhantes. Olha só, pessoal. 5x mais 2x. 5 mais 2, 7. 7x. Pensa de uma outra forma. 5 batatas mais 2 batatas dão 7 batatas. Aqui, pessoal, x, y, z, x, y, z. Então, vamos lá. 3 batatas mais 2 batatas são 5 batatas. 2x menos x. 2 tomates menos 1 tomate é igual a 1 tomate. Note que quando não tem nada, é 1. Então, nós temos 2x menos 1x. 2 menos 1 dá 1. 1 o quê? X. Muito bem. E aqui, pessoal, 6xyz menos xyz. Note que quando nós não temos nada, é como se a gente tivesse 1. Como nós temos menos, menos 1. Então, como esses dois termos são semelhantes, eu posso fazer a subtração. 6xyz menos 1xyz, 6 menos 1 dá 5. 5 o quê? Xyz. E aqui, pessoal, 7ABC menos 2BCA. Cuidado! ABC é a mesma coisa que BCA? Sim, mesmíssima coisa. Esses dois monômios são então semelhantes? Sim, então eu posso fazer a subtração. 7 menos 2 dá 5. 5 o quê? ABC. E se você escrevesse 5BCA? Estaria certo do mesmo jeito. Apesar de estar certo do mesmo jeito, procura em uma prova adotar uma notação lógica. Por exemplo, se você tem A, B e C, é algo muito mais fácil de se ler e de se entender do que BCA. Tranquilo? 3x mais 2. 3x e 2 são monômios semelhantes? Não. Então a gente não pode fazer nada. 3x mais 2 é igual a 3x mais 2. Fazer o quê? E aqui, pessoal, 2xy e y são termos semelhantes? Não, não são. Aqui nós temos xy e aqui apenas y. Então eu não posso somar, pelo menos não com os métodos que nós aprendemos nesta aula. Futuramente nós teremos uma aula de fatoração, onde nós aprenderemos a melhorar um pouco esse resultado. Nota, em fatoração, conforme eu já falei para vocês, aprenderemos a somar alguns monômios que não são semelhantes, mas que apresentam alguns elementos comuns. Por exemplo, aqui nós temos xy, aqui y. O y é um elemento comum, só que a gente não vai falar disso ainda nesta aula. Continuando, multiplicação de monômios. Cara, é a festa do caqui maduro. Vale quase tudo. Olha só, 2x e a. Note que 2x não é semelhante a a. Não tem problema. Na multiplicação, eu não tenho essa limitação. Então, 2x vezes a é 2xa. Ou seja, 2 vezes x vezes a. Lembre-se que quando nós não colocamos o sinal da operação, significa que nós temos uma multiplicação. E aqui, pessoal, menos 5x vezes 3abc. Eu consigo multiplicar a parte numérica desse cara pela parte numérica desse cara. Menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. E abcx, abcx. Ou também poderia escrever xabc, sem problema algum. Note que você escrever menos 15 abcx ou menos 15 xabc ou outra ordem qualquer, não há o menor problema. E aqui, pessoal, menos 4x vezes menos 3y. Não vá esquecer da regra de sinais na multiplicação. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Menos com menos mais. 4 vezes 3 dá 12. Ficou 12. Xy não tem o que fazer. Então, coloca x vezes y. 12xy. E 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Não esqueça disso. Nota, os casos envolvendo potenciação, por exemplo, x vezes x, que para os mais avançadinhos vai dar x ao quadrado, vão ser vistos na próxima aula, que é a aula de potenciação. Não faz sentido ainda eu abordar potenciação. Continuando, já falamos superficialmente da propriedade distributiva na aula de multiplicação. Caso você não lembre ou você não tenha visto essa aula, recomendo fortemente que você revise a aula de multiplicação. Em todo caso, a gente vai recordar superficialmente. Olha só, A mais B mais C multiplicado por D mais E. Como que eu faço isso? Muito bem, usa o chuveirinho. Primeiro eu vou fazer A
vezes D, que vai dar AD. Depois eu farei A vezes Z. Note que é o seguinte, primeiro esse cara vezes D, esse mesmo cara vezes o E. Depois esse cara vezes D, esse mesmo cara vezes o E. E finalmente o C vezes D, C vezes E, sempre respeitando a regra de sinais na multiplicação. Então vamos lá. A vezes D, AD. A vezes E vai ficar AE. Paramos com a gente vai agora começar com o B. B vezes D, BD. B vezes E, BE. Acabamos o B, agora a gente vai fazer o C. C vezes D, CD. C vezes E, CE. E acabamos. Isso significa que A mais B mais C, tudo isso multiplicado por D mais E, vira esta expressão. Vamos ver um outro exemplo. 3 que multiplica 2x menos 5. 3 vezes 2x vai dar 6x. E 3 que multiplica menos 5. Cuidado com o sinal. Mais com menos dá menos. 3 vezes 5 dá 15. Ficou então menos 15. Continuando. Divisão de monômios. Não morra de tédio. 6a sobre 2c. Gente, 6 dá para dividir por 2? Sim, vai ficar 3. A por C eu não sei quanto dá, então eu deixo representado. Ficou então 3A sobre C. E aqui, pessoal, não esqueça da regra de sinais. Menos com menos vai dar mais. 12 dividido por 3 vai dar 4. E o resto não dá para simplificar, copia. Ficou então 4BC sobre XY. Nota, temos que tomar alguns cuidados ao simplificar expressões. É exatamente o que a gente vai mostrar para vocês no próximo quadro. Então vamos lá. Normalmente os livros do ensino fundamental, de novo, o ensino fundamental, desconsideram as condições de existência. Para quê? Para facilitar a sua vida nas simplificações. Só que no ensino médio, a gente precisa adotar uma postura mais rigorosa. Exatamente por isso, a gente precisa conhecer um negócio chamado de condição de existência. Olha só. 3 sobre A. Pergunto para vocês, para qualquer valor de A, essa expressão vai fazer sentido? Não. Vamos supor que nós tenhamos A valendo zero. Pergunto, existe divisão por zero na matemática? Não. Se nós tivermos um número qualquer, exceto zero, dividido por zero, nós teremos um absurdo. E se nós tivermos zero dividido por zero, a gente vai ter uma coisa chamada de indeterminação. Ou seja, de qualquer forma, dividir por zero não é uma coisa boa na matemática. Exatamente por isso, a gente tem que tomar um cuidado chamado de condição de existência para evitar esse absurdo na matemática. Então vamos lá. 3 sobre A. Se o A for igual a zero, a gente vai ter, conforme a gente já viu, um absurdo. Mas se eu falar para vocês, olha galera, nós temos 3 sobre A, só que eu estou afirmando, eu estou garantindo para vocês que esse A é diferente de zero. Eu vou ter algum problema? Não, cara. Barra limpa. Eu posso fazer minha conta, simplificar minha expressão e eu vou ter a certeza de que nenhum absurdo vai ser cometido. Dizemos então que se a condição de existência para esse problema vai ser A diferente de zero. Obviamente, para problemas diferentes, as condições de existência vão ser também diferentes. Ou seja, A diferente de zero, nesse caso específico, é a condição de existência para que a expressão faça sentido. Observe os casos abaixo. Olha só, deixa eu voltar um pouquinho. Nós temos 2ABC sobre AB. Ah, né, que é muito fácil. Ó. Tem A em cima, A embaixo. Eu vou dividir em cima e embaixo por A. Eu posso fazer isso? Sim, você pode. Só que tem um detalhe que eu já vou explicar. Nós temos também B em cima, B embaixo. Eu posso dividir em cima e embaixo por B. Tem problema? Por enquanto, não. Desde que A e B sejam diferentes de zero. Quando eu digo que A e B são diferentes de zero, eu estou garantindo que nenhum absurdo está sendo feito. Porque, olha só, deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Máquina do tempo, olha só. Se o A for zero ou se o B for zero, ou mesmo se A e B forem simultaneamente iguais a zero, nós vamos ter um absurdo matemático, colocando que
a condição de existência dessa simplificação é que A e B são diferentes de zero, eu estou garantindo que nenhum absurdo está sendo cometido. E só nesse caso é que 2C é equivalente a essa expressão original. E aqui, pessoal, vamos lá então. Menos 4ABC sobre menos 2C. Perceba que eu tenho C em cima, C embaixo. Eu posso cortar C com C, mas eu tenho que garantir que C é pertencente aos reais, exceto zero. O que significa esse símbolo com asterisco? Reais, exceto o zero. O que vai sobrar? Vamos lá. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Em cima sobra AB. Ficou então 2AB, com C pertencente aos reais, exceto zero. Se você quisesse, obviamente você poderia escrever sem problema algum C diferente de zero. Continuando, pessoal, simplifique quando possível. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. 12 mais 6 vai dar 18. 18 o quê? X. Porque 12 batatas mais 6 batatas, 18 batatas. E aqui, pessoal, 4x menos 1x, 4 menos 1 dá 3. 3 o quê? 3x. E aqui, 2x menos 2. Dá para fazer alguma coisa? Não, não dá para fazer nada, por enquanto. A gente vai ver como resolver esse tipo de problema em fatoração. Eu só posso somar ou subtrair termos se eles forem semelhantes. Não é o caso aqui. Continuando, 2x menos x. 2x menos 1x, então vamos lá. 2 menos 1 dá 1. 1 o quê? X. Então olha só, 2x menos 1x dá 1x, ou simplesmente x. E aqui, pessoal, NERC é muito fácil. Menos com menos dá mais. Cuidado! Menos com menos dá mais na multiplicação. Isso não é uma multiplicação. Você tem menos 4 menos x. Você não tem menos 4 vezes menos x. Cuidado para não se confundir com isso. Então vamos lá. Se você tira 4, tira 1, você tirou 5. Tirou 5 o quê? 5x. Então ficou menos 5x. E aqui, pessoal, menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Menos 3 o quê? X. E aqui, 4x menos 1x vai dar 3x. Tranquilo, né? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 3ABC mais 2ABC. 3 batatas mais 2 batatas. Vão dar 5 batatas. Vamos lá. 5ABC mais ABC. Se nós temos 5ABC mais 1 ABC, isso vai dar 6ABC. 7ABC menos ABC. 7ABC menos 1 ABC vai dar 6ABC. 8ABC menos BCA. Posso fazer essa conta? Posso, porque ABC é a mesma coisa que BCA, sem problema nisso. Então, 8ABC menos 1ABC vai dar 7ABC, sem problemas. E aqui, pessoal, dá para fazer? Não, não dá, porque nós não temos termos semelhantes. A simplificação dessa expressão a gente vai ver em fatoração. Então, vamos lá, continuando. 4ABC mais 3BCA. 4ABC mais 3ABC. É a mesma coisa, né? Vai dar 7ABC. E aqui, pessoal, 4ABC menos 3ABC. Vai dar 1ABC. Ou seja, 1ABC é a mesma coisa que ABC. Quando é 1, eu não preciso colocar. Exceto, é claro, se você só tiver o resultado numérico 1. Aí você precisa colocar 1. 1ABC é a mesma coisa que 1 vezes ABC, que vai dar, obviamente, ABC. E aqui, pessoal, menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Menos 1 o quê? ABC, ou seja, menos ABC. E aqui, vamos lá, estraguei a surpresa, mas tudo bem. Gente, menos 4ABC menos 3BCA. Aqui vocês sabem que BCA e ABC é a mesma coisa, vocês não vão cair mais nessa pegadinha. A grande pegadinha aqui é a regra dos sinais. Insisto, muita gente erra isso. Menos 4 menos 3 vai dar menos 7. Cuidado para não fazer. NERC é muito fácil. Menos com menos dá mais. Mais 7. Menos com menos só é mais na multiplicação. Aqui nós temos menos 4ABC menos 3ABC. Tira 4, tira 3, tirou 7. Menos 7ABC. E aqui, pessoal, vamos lá então. 4ABC menos 4
BCA. 4 menos 4 dá 0. 0 o quê? 0 ABC, ou seja, 0. Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Continuando, exemplo 3, pessoal. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. AB vezes CD. Aqui a gente tem apenas ABCD. Não tem muito o que fazer. E aqui, pessoal, 3AB vezes 2CD. 3 vezes 2 dá 6. ABCD, ABCD. Como a gente não sabe o resultado de A vezes B vezes C vezes D, a gente coloca AB, CD mesmo, sem problema algum. 3 que multiplica menos 2, cuidado, mais com menos dá multiplicação dá menos, então eu já sei que vai ficar menos. 3 vezes 2 dá 6, menos 6 o quê? ABCD. E aqui, pessoal, menos com mais vai dar menos. Menos o quê? 3 vezes 2, 6. ABCD, ABCD. Cuidado, menos com menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6, mais 6. E AB vezes CD, ABCD. E aqui, pessoal, 2 vezes 5 dá 10. Faz diferença o 5 estar no final ou no começo? Não, mesma coisa. 2 vezes 5 dá 10. ABC vezes D, ABCD. E quantas pessoas caíram na pegadinha de ter todo o trabalho e não olharam para esse zero? Pois é, tudo isso vezes zero é zero, porque qualquer coisa vezes zero dá zero. Bem fácil, né? Exemplo 4, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 2 que multiplica A mais B. O que eu faço? Distributiva, chuveirinho. 2 vezes A, que vai dar 2A. E depois eu faço 2 vezes B, que vai dar 2B. 2 vezes A, 2A. Mais 2 vezes B, 2B. Bem fácil, né? Vamos lá, então. Menos 2 vezes A, menos 2A. Menos 2 vezes B, menos com mais dá menos. Menos 2 o quê? B. E aqui, pessoal, menos 2 vezes menos A, menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 2A. Como é mais no começo, nós não precisamos colocar. E menos 2 vezes menos B, menos com menos dá mais. Mais o quê? 2B. E aqui, pessoal, menos com mais dá menos. Ficou então menos 2A. Menos com menos dá mais. Mais o quê? 2B. Tá aqui. E aqui, pessoal, A mais B vezes C. Eu posso fazer tanto o chuveirinho assim, A que multiplica C, depois B que multiplica C, tá certo? Ou eu posso também fazer assim, C que multiplica A, depois C que multiplica C. Tá certo do mesmo jeito, como você achar melhor. Só para contrariar, eu vou fazer assim, ó, A vezes C, AC. B vezes C, BC. Como é positivo, nós ficamos então com AC mais BC. E aqui, pessoal, muita gente fez o chuveirinho. 0 vezes A dá 0. Mais 0 vezes B dá 0, que daria 0. Só que você não precisa fazer o chuveirinho. Por quê? Porque qualquer coisa vezes 0 sempre, sempre, sempre vai dar 0. Continuando, exemplo 5. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 12 dividido por 4 vai dar 3. E o A copia, ficou então 3A. 12 dividido por 4 vai dar 3. A e B a gente não consegue simplificar, coloca A sobre B. E aqui, pessoal, menos 8 sobre 2 vai dar menos 4. Só que como nós temos uma fração, e esse é o resultado final, eu pego esse sinal de menos, deixo no meio da fração, conforme você já viu na aula de frações. 8 dividido por 2 dá 4. B sobre C, não tem o que fazer, copia. E aqui, pessoal, menos com menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. B sobre C, copia. 8 dividido por menos 2, cuidado. Mais com menos dá menos. Então a gente coloca o sinal de menos já aqui no meio. 8 dividido por 2 dá 4. E B sobre C, copia, né? B sobre C. E aqui, gente, vamos lá então. Note que nós temos 5 em cima, 5 embaixo. Eu posso cortar esse 5 com esse 5. O que vai sobrar? Vai sobrar em cima A mais 3B e embaixo vai sobrar o A. Como nós não temos mais nenhum cálculo aqui em cima, eu posso tirar esse A do parênteses. E aí muita gente cai na pegadinha. Ah, né, que é muito fácil, ó. A em cima, A embaixo, corta, corta de novo. Tranquilo. Errado, pessoal. A gente só pode cortar se nós tivermos uma multiplicação. Olha só, 5 vezes
alguma coisa sobre 5 vezes alguma coisa. Note que A mais 3B eu posso enxergar tudo isso como sendo apenas um único elemento. Por exemplo, x, eu tenho 5 vezes x em cima, entre aspas, sobre 5 vezes A. Então eu posso cortar 5 com 5 sem problema algum. Mas aqui você tem uma soma. Você não pode cortar o A com A. Se você não entendeu, eu vou dar um exemplo numérico para você. Olha só, 8 mais 2 sobre 2. Quanto dá 8 mais 2? Ninguém erra isso, dá 10. E do 2, copia. 10 dividido por 2 dá 5. Esse, então, é o resultado correto para 8 mais 2 sobre 2. Acho que ninguém tem dúvidas nisso. Se esse é o resultado correto, se eu cortar, eu vou ter que chegar nesse mesmo resultado. Vamos ver se isso acontece. 8 mais 2 sobre 2. Ah, fácil. Eu vou cortar o 2 com 2, vai sobrar só o 8. Pergunta, 8 é igual a 5? Não. Então você vê de cara que você não pode cortar quando você tiver uma soma. Da mesma forma, você não pode cortar esse A com esse A. Muita gente erra isso. Tranquilo? Continuando. Vamos lá, exemplo 6. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 12A sobre 4A. O que nós temos? Nós temos que simplificar quando possível e apresentar a condição de existência quando for necessário. O que eu vou fazer aqui? Eu quero simplificar essa expressão, só que para isso eu quero garantir para vocês que esse A é diferente de zero. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar esse A com esse A e eu vou falar para vocês que A é diferente de zero, que é a condição de existência que permite essa operação que eu acabei de fazer. 12 dividido por 4 dá 3. Então ficou 3 desde que o A seja diferente de zero. E aqui, pessoal, vamos lá. 5 em cima, 5 embaixo, corta com 5, e aqui nós temos o A. Ah, Nerk, é fácil, né? A condição de existência aqui é que o A seja diferente de zero. Concordo com você. Realmente, o A aqui não pode ser zero, porque ele está no denominador. Mas note que nessa simplificação eu não mexi com o A. Eu não fiz nenhuma operação que supostamente fosse proibida. Exatamente por isso, nesse caso, eu não preciso colocar uma condição de existência. Não é obrigatório. Mas se você colocar, não é errado. E aqui, pessoal, menos 8b sobre menos 2c. Menos com menos dá mais. Mais o quê? Mais 4. E b sobre c, copia, não tem o que fazer. Se você quiser novamente, você pode colocar uma condição de existência. Como eu não fiz nenhuma operação que pode dar um resultado proibido, eu não preciso colocar uma condição de existência. Não é obrigatório. Aqui é a mesma coisa, né? 8 dividido por menos 2, mais com menos vai dar menos. 8 por 2 dá 4. Menos 4b sobre c. E aqui, gente, vamos lá. 6b sobre 7a dividido por 3b sobre 14a. Então, nós temos 6b sobre 7a dividido por 3b sobre 14a. Porque eu sei que é tudo isso dividido por tudo isso. Porque o traço maior é esse cara em amarelo. Isso significa que nós temos esta fração dividida por esta fração, conforme nós já aprendemos na aula de frações. Então vamos lá. 6b sobre 7a está aqui, dividido por 3b sobre 14a. Está aqui para vocês. Na divisão de frações, eu inverto a segunda fração. Vai ficar então 6b sobre 7a, copia a primeira, vezes o inverso da segunda, que é 14a sobre 3b, inverti a segunda fração. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou cortar esse b com esse b, vou cortar esse a com esse a, e como eu fiz uma operação que pode dar um resultado proibido, eu vou ter que garantir que tanto esse b como esse A sejam diferentes de zero, senão eu não poderia ter feito esta operação. 6 por 3 dá 2, 14 por 7 vai dar 2 também. Ficou então 2 vezes 2 dá 4, e todo o resto foi simplificado. Então essa expressão, ou essa, tanto faz, que é a expressão original, vai ser 4 desde que o A seja diferente de zero e o B também seja diferente de zero. E agora, pessoal, nós temos o exemplo 7, o exemplo final da nossa aula. Nós estamos garantindo para vocês que na expressão abaixo, o C é maior que zero e o D é maior que zero. Quando isso acontece, o examinador é uma mãe, porque a gente não precisa colocar uma condição de existência para a realização do cálculo. Eu posso fazer direto, porque como C é maior que zero, obviamente ele não vale zero. Esse cara aqui também, obviamente, não vale zero. E perceba que são justos os caras que estão no denominador.
Então vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer. Simplifique essa expressão. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer são os parênteses. Depois dos parênteses aqui e aqui, eu vou resolver os colchetes e finalmente as chaves. Ou, se você quiser, como nós já aprendemos na aula passada, você pode substituir cada par de colchetes ou cada par de chaves por um par de parênteses. Vai dar certo do mesmo jeito. Você faz da forma que você quiser. Então vamos lá, começando. Eu vou fazer esse parênteses aqui. 3c sobre 2 mais 4c. Perceba que nós temos duas frações, 3c sobre 2 e 4c sobre 1. Quando não tem nada embaixo, nós temos 1. E o MMC entre 2 e 1, como vocês bem sabem, é 2. Divide embaixo, multiplica em cima. 2 divide por 2 dá 1. 1 vezes 3c, 3c. 2 divide embaixo, multiplica em cima. 2 dividido por 1, que é o denominador aqui, vai dar 2. 2 vezes 4c, 8c. Mantém o sinal de mais. E copia o resto, pessoal. Copiei essa parte aqui, copiei toda essa parte aqui, sem problemas nisso. Continuando, o que eu vou fazer agora? Pergunto, tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui dentro? Sim, tem. 3c mais 8c vai dar 11c. São termos semelhantes. Eu posso fazer a soma sem problema algum. Ficou então 11c sobre 2 e copio todo o resto. Note que agora, no próximo passo, eu tenho c que pode simplificar com c. Por que eu posso fazer isso? Porque o exercício me garante que o c é maior que zero. Então, necessariamente, nenhum absurdo está sendo cometido aqui. Obviamente, eu também posso cortar 2 com 2. O que vai sobrar? A vezes 11, ou seja, 11A. E todo o resto eu copio. Copiei todo o resto, ficou então 11A menos 2A mais 3B aqui dentro desses colchetes. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar 2A e 3B dos parênteses. Só que para isso eu quero que vocês percebam que nós temos um sinal de menos. E esse sinal de menos multiplica todo esse parênteses laranja, ou seja, a gente vai ter que fazer uma distributiva. Note que quando nós temos menos, abre parênteses, alguma coisa, é como se nós tivéssemos menos 1 vezes esses dois caras. Então eu faço a distributiva. Menos 1 vezes 2A, menos 2A. E menos 1 vezes 3B, menos 3B. E todo o resto copia. O que a gente vai fazer agora? Perceba que eu sumi com os parênteses, fiquei agora apenas com os colchetes. E note que nós temos uma multiplicação, menos 3D, que multiplica tudo isso. Como que eu sei que é uma multiplicação? Porque não tem sinal entre o 3D e toda essa expressão. Quando não tem sinal, significa que nós temos uma multiplicação. Então nós temos menos 3D vezes tudo isso. Como nós temos uma multiplicação que antecede uma expressão entre colchetes, eu vou ter que fazer a distributiva. Mas né, aqui? A gente não faz distributiva só quando tem multiplicação e parênteses? Não. Se você tiver multiplicação, parênteses, colchetes e chaves, você vai aplicar a distributiva. Tranquilo? Então vamos lá. O que eu vou ser obrigado a fazer? Eu vou ser obrigado a fazer menos 3 sobre D, que multiplica 11A, depois menos 2A, depois menos 3B. Para facilitar a minha vida, eu posso escrever isso da seguinte forma. Menos 3, tudo isso sobre D, que vai multiplicar toda essa expressão. 11A, menos 2A, menos 3B. Ou, se você quisesse, você também poderia fazer sem problema algum. Menos 3D vezes 11A, menos 3D depois vezes menos 2A e finalmente menos 3D vezes menos 3B. Daria certo do mesmo jeito. Copia o mais 7A e vamos lá, pessoal, nós sumimos com os colchetes. Eu apenas coloquei esse par de parênteses para facilitar, para que vocês não esqueçam que a gente ainda tem que fazer uma distributiva aqui. E a gente vai continuar a partir desse passo no próximo quadro. Vamos lá então, apenas copiei a expressão. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva. 3 vezes 11A, 33A. 3 vezes 2 dá 6. Mais com menos dá menos, menos 6. E o A copia, menos 6A. E 3 que multiplica menos 3B, 3 vezes 3 dá 9. Mais com menos dá menos. E o B copia. Tudo isso sobre D e o resto copia também. Note que agora nós podemos tirar das chaves e fazer o cálculo normalmente. E note também que nós temos
2 aqui somando, 7 aqui no final. Para não complicar a minha vida com essa fração enorme, eu vou pegar esse 2, jogar aqui para o final. Somar 2 no começo ou no fim não vai alterar o resultado da minha expressão. Então vamos lá, peguei esse cara, joguei para o final para facilitar a nossa vida. E a gente ficou com menos 33a, menos 6a, menos 9b. Tudo isso sobre D. Copio o 7a, copio o 2. Eu apenas troquei esse 2 de posição, apenas isso. Agora presta atenção, nós temos um sinal de menos. Pergunto para vocês, esse sinal de menos é só do 33? Não, é de todo o numerador. Ou, se você quiser, de todo o denominador, sem problema algum. Então vamos lá. Como a gente vai ter que fazer a conta mais cedo ou mais tarde, eu vou jogar isso aqui para cima. Perceba, pessoal, que esse menos vai trocar o sinal de todo o numerador. Então vai ficar menos 33a mais 6a mais 9b. Trocou o sinal de tudo aqui dentro. Cuidado, insisto, gente. Cuidado para não cair na velha pegadinha. Ah, Nerk, é muito fácil. Esse menos é só do 33a. Não. É de todo o numerador ou de todo o denominador. Tranquilo? Então ficou menos 33a mais 6a mais 9b. Tudo isso sobre D. Copia o resto. Copiamos. Agora sim, note que nós temos 3 frações. Esse cara aqui, 7a sobre 1 e 2 sobre 1. Nós ainda não aprendemos frações algébricas, mas esse caso é muito fácil. Quando você tem um número qualquer e 1, qual é o MMC entre esse número qualquer e 1? É o número qualquer. Por exemplo, se aqui fosse 7, 1 e 1. O MMC entre 7, 1 e 1 é 7. Se aqui fosse 15, o MMC seria 15. Como aqui é D, o MMC vale D. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Muito bem. Divide embaixo, multiplica em cima. Só que cuidado, pessoal. Qual é o numerador desse cara que tem o D como denominador? É tudo isso. Então eu vou multiplicar por tudo isso. Então vamos lá. D dividido por D vai dar 1. 1 vezes tudo isso vai dar tudo isso. Então ficou copia o menos 33a, copia o 6a e copia 9b. Tranquilo nisso. D divide embaixo, multiplica em cima. D dividido por 1 dá D. D vezes 7a, 7ad. E D divide embaixo, multiplica em cima. D dividido por 1 dá D. D vezes 2, 2D. Quase acabando. Vamos lá. Menos 33 mais 6 vai dar menos 27. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos menos 33a aqui e 6a aqui. Perceba que esses dois caras são termos o quê? Semelhantes. Então eu posso somar. Menos 33 mais 6, menos 27. E como que eu somo menos 33 mais 6? Na soma ou na subtração, vale o sinal do maior. Quem é maior, 33 ou 6? O maior é o 33. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então eu já sei que o resultado vai ser negativo. Quanto dá 33 menos 6? Dá 27. Ficou então menos 27a. Copio o resto, 9b mais 7ad mais 2d. Tudo isso sobre D. Pergunta que muita gente vai fazer. Nerk, eu posso cortar esse D com esse D? Não, eu não posso, porque eu não tenho só multiplicações aqui, eu tenho multiplicações e somas. Para que eu pudesse cortar esse D com esse D, todo esse D tem que multiplicar todo o resto. Ou seja, esse D teria que multiplicar todos os demais elementos. Isso não acontece. Cuidado para não cometer esse erro. Ufa, complicado esse, né, gente? Mas é bom porque é assim que cai no vestibular. Tranquilo, pessoal? Valeu então!